Queridos, eu queria falar com vocês aqui sobre o Casa de Fé. O Casa de Fé, nós já iniciamos, algumas pessoas já testemunharam aqui hoje pela manhã, conversaram comigo ali do lado de fora, falando, pastor, poxa, eu fiz o Casa de Fé lá, a gente está, arrebentando lá, muita gente, quanta coisa boa Deus tem feito lá no Casa de Fé. E isso é bom demais, porque eu falei aqui mais cedo, e a nossa igreja já investiu em alguns projetos evangelísticos. Nós tínhamos o Casa de Paz. Casa de Paz foi um projeto muito bacana da igreja. Nós tínhamos também o Alfa. O Alfa também foi um outro momento muito bacana da igreja. Mas eu confesso para vocês que eu era um pouco descrente em relação a esses projetos. Eram projetos que assim, sabe quando você fala assim, ainda acho que não é isso. E aí quando a gente lançou o Casa de Fé, eu falei assim, esse é o projeto da nossa igreja. Esse projeto tem a cara da nossa igreja. Esse projeto tem o nosso DNA. É algo que foi desenvolvido dentro da nossa igreja. Claro que a gente pegou um pouquinho aí de cada projeto evangelístico, mas o Casa de Fé, o nosso objetivo é levarmos a presença do Senhor até a casa das pessoas. Levarmos Deus para aquela família. E quando a gente vê isso acontecendo, não tem como a gente não olhar para a palavra e lembrar daquilo que aconteceu na casa de Obed-Edom. A arca do Senhor estava ali, e quando a arca chega naquele lugar, tudo é transformado. Então o que nós queremos viver através do Casa de Fé é exatamente isso. Nós queremos viver uma revolução. Nós queremos ganhar a Zona Sul para Jesus. Nós queremos chegar nas casas, nos condomínios, apresentando Jesus, mostrando essa mensagem de salvação que foi aqui falado pelas nossas crianças. Mensagem essa que a gente tem pregado aqui todos os domingos. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, Ele te ama tanto, que Ele veio ao mundo, Ele viveu, Ele morreu, e Ele está vivo, e Ele deseja se relacionar com você. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que alcança o coração das pessoas e muda a realidade. Eu gosto muito de comida, eu não sei você, mas como um bom cristão, eu gosto muito de comida, né? E se tem uma coisa que eu não sou muito fã assim, eu tenho algumas coisas que eu não gosto de tempero. Tem alguns temperos que não me agradam muito não. O pastor Vinícius, ele não gosta de ensopadinho. Então se você for chamar ele para almoçar na sua casa, não faça um ensopadinho. Senão você vai ser obrigado a pedir uma pizza lá para ele, né? Pizza ele gosta e gosta muito, tá? Pastor Vinícius daqui a pouco deve estar chegando aí. Ele foi até a igreja, ao Point, lá em Água Santa, foi ministrar a ceia lá com os irmãos. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando aí. Mas o fato é que eu sou um pouco chato com tempero. Eu, por exemplo, gosto de feijão. Gosto muito de feijão. Aquele feijãozinho, quando você bota lá, né? Aquela linguicinha, aquele baconzinho. Oh, meu Deus do céu, aquilo é bom demais. Carne seca. Mas aí a Rafaela inventou de fazer um feijão igual a avó dela. Colocar pimentão no feijão. Meu irmão, ninguém merece, pô. Feijão com pimentão, o Mateus é o primeiro a reclamar, e eu vou junto. Falo, pô, não, Rafael, por quê? O pimentão rouba o gosto do feijão. O feijão fica com gosto de pimentão, pô. Quem gosta de azeitona aí? Azeitona. Aí, ó. Pessoal esquisito aí. Pessoal que gosta de azeitona. Gente, você pega uma empadinha de camarão, uma empadinha de frango, tu bota uma azeitona, virou empada de azeitona. Virou empada de azeitona, porque passa a ter o gosto da azeitona. Você não consegue mais sentir o gosto do frango, você não consegue mais sentir nada. É o gosto da azeitona. Ainda mais se for aquela azeitona pretinha, né? Aquela azeitona forte. Rapaz, aquilo ali é uma miséria. Outro troço ruim demais. Desculpa você que gosta, né? Mas é gosto. Eu não gosto. E respeito quem gosta, tá, gente? Você faz uma empada para você com azeitona e uma para mim sem. Mas o fato é que Deus ele nos chama para sermos assim. Aonde a gente chega, a presença do Senhor, ela precisa ser marcante. Ela precisa ser marcante. As pessoas
precisam olhar e falar assim, olha, Deus chegou aqui nesse lugar. Deus chegou. Porque o Paulo chegou, porque o Leandro chegou, porque a Maria chegou, porque a Isabel está aqui. A presença do Senhor, ela precisa ser notória. E eu vejo isso numa palavra que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, lá no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, de 1 a 15, um texto bastante conhecido, que eu quero ler com você. Se você trouxe aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou então acompanhe aqui a leitura da palavra. O texto diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins, sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova, e levaram a arca da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo. Ele teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou, e toda a sua família. Disseram a Davi, ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então, Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo os coletes sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, porque aqui está a tua palavra poderosa, Pai. E nós queremos te pedir que nessa manhã o teu Espírito Santo fale conosco e a gente possa sair daqui, Pai, com uma mensagem direto do teu trono para a nossa vida. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Irmãos, esse texto é um texto conhecido. A arca do Senhor, ela havia sido tomada pelos filisteus. Você pode identificar essa história lá em 1 Samuel capítulo 4. A arca havia sido tomada pelos filisteus. O povo filisteu era um povo inimigo do povo de Israel. Então, ali, eles levam essa arca. Lá em 1 Samuel capítulo 6 e capítulo 7, você já vê a sequência disso, o desenrolar dessa história. A arca, ela é devolvida e vai para a casa de Abinadab. O povo filisteu não consegue permanecer com a arca lá. Eles devolvem a arca. E quando o povo recebe, ela vai para a casa de Abinadab. Permanece ali por aproximadamente 20 anos. 20 anos a arca permanece lá nessa casa de Abinadab.
Então Davi, aqui no capítulo 6, do segundo livro de Samuel, ele resolve buscar a arca. Ele resolve então trazer a arca de volta. É interessante que Davi, ele junta os seus guerreiros e eles vão para buscar, para resgatar essa arca. Davi, ele prepara o ambiente. Ele pega, ele constrói uma carroça nova. O texto diz que ele construiu uma carroça nova. Ele chegou lá, pegou a arca, colocam a arca diante daquela carroça, para transportar essa arca até a cidade. Eu imagino a pressa de Davi em querer levar a arca mais rápido. Davi chega ali, e eles começam a descer. Eles descem, pegam a arca, colocam na carroça e começam a descer. De repente o boi dá aquela tropeçada. Naquela tropeçada eu imagino o terreno ali, cheio de ressaltos, pedras no caminho, buraco, não tinha pavimentação. O boi dá aquela sacudida ali, e a arca escorrega. Uzá, prontamente, cheio de boa intenção, segura a arca para a arca não cair. Quando ele coloca as mãos dele sobre a arca, o texto diz que Deus, então, desce a ira do Senhor sobre ele, e ele morre naquele momento ali. Meu irmão, Davi fica desesperado. Aquilo que era uma festa, aquilo que era uma celebração, aquilo que todo mundo estava cantando, todo mundo estava louvando, todo mundo estava adorando, todo mundo estava celebrando ao Senhor por aquele momento. A arca que representava a presença de Deus estava voltando para a cidade. E de repente, o choro toma conta. Começa então um cortejo fúnebre. Aquilo que era uma festa vira um cortejo fúnebre, todo mundo chorando. Eu fico imaginando o pai, Abinadab, ali, seu irmão, todo mundo triste, naquele momento, e o medo de repente paira sobre aquele povo. O medo então toma conta de Davi. O texto diz que Davi teve medo, Davi ficou com medo, e Davi fala assim: eu não vou levar a arca, então deixa a arca na casa de Obed-edom. Ele manda a arca para a casa de Obed-edom. A arca chega na casa de Obed-edom, e o texto diz que eles começam a prosperar. O texto diz que começa tudo a dar certo na casa de Obed-edom. O texto diz que eles começaram a ser um povo próspero ali, uma família que recebe a arca do Senhor, a mesma arca que estava sobre aquela carroça, a mesma arca que ficou durante 20 anos lá em Abinadab, com Abinadab. A arca chega na casa de Obed-edom e causa uma revolução. Irmãos, a arca era a mesma. A arca era a mesma. Davi, então, recebe a notícia: olha, a arca está lá na casa de Obed-edom, e tudo lá está prosperando. Davi fala assim: não, então vamos lá, vamos pegar a arca de volta. E aí então Davi, ele prepara o povo para ir lá buscar a arca. Havia uma maneira correta de carregar a arca. Deus já havia instruído o povo quanto a isso. A maneira correta era pegar algumas varas e passar por dentro de algumas argolas, e o povo tinha que carregar ali. E não era qualquer um que poderia carregar a arca, não era qualquer um que podia estar ali. Havia pessoas selecionadas para essa tarefa, para essa função. E aí então Davi pega aquela arca e leva para a cidade. E ali começa então a história. O fato é que nós podemos aprender alguns princípios aqui com todo esse texto que nós acabamos de ler. E eu quero pensar com você o que nós aprendemos diante da presença de Deus. O que eu e você podemos aprender diante da presença de Deus. O que a presença de Deus nos ensina. Eu queria destacar pelo menos aqui 3 princípios a respeito disso. O primeiro princípio que eu quero pensar com você: não trate a presença do Senhor de qualquer maneira. Não trate a presença do Senhor de qualquer maneira. Olha o que o texto diz aqui no versículo 3. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça. Davi, ele preparou um carro novo. A intenção de Davi era boa. A intenção dele foi muito boa.
Davi, ele começa bem, só que não havia sido ordenado o transporte da arca dessa maneira. O Senhor, ele já havia determinado a forma correta de transportar. E Davi não obedece a esse princípio. Ele trata a presença do Senhor dentro daquela arca ali de qualquer maneira, diferente daquilo que Deus havia ordenado. E quantas vezes eu e você acabamos fazendo isso com o Senhor? Aquela arca, ela não podia ser tocada por nada que fosse impuro. Ela era consagrada ao Senhor. Aquilo era santo. Uzá, ele morre tentando ajudar, mas deixa eu falar uma coisa para você: boas intenções não substituem a obediência e a santidade. Boas intenções não substituem obediência e santidade ao Senhor. Deus nos chamou para sermos santos. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade, deixarmos o pecado de lado. Deus nos chamou para uma vida de obediência, e obediência à sua palavra. Davi sabia disso, mas ele fere um princípio. Muitas vezes nós ignoramos princípios da palavra de Deus. Jesus, ele nos chama assim, para nós nos achegarmos a Ele, para nós nos aproximarmos dEle, da maneira como nós estamos. É verdade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É a palavra do Senhor. Ele não diz que você precisa vir santo. Não, venha do jeito que você está, pecador, assim como eu. Ele nos convida à presença dEle, mas Ele não nos chama para permanecermos na vida de pecado. Lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, o texto diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chama para uma vida de santidade. Não podemos nos apresentar diante da presença do Senhor de qualquer maneira, irmãos. Há de haver um respeito, uma reverência. Imagina se você está diante de uma autoridade, você vai se aproximar diante dessa autoridade de qualquer forma, de qualquer maneira? Não. Você vai para uma audiência, nós temos aí alguns advogados aqui na igreja, você se prepara. Antigamente, o advogado, ele só podia se apresentar na audiência de terno e gravata. Hoje acho que já abriram mão da gravata, não é isso? Mais ou menos? Aí, ó. Por quê? Você não chega de qualquer maneira. Você não chega de qualquer maneira. Você está aqui, diante da presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não podemos nos chegar na presença dEle de qualquer maneira. Quando você vier para a igreja, coloca uma roupa bacana, se arruma, se perfuma, penteia o seu cabelo, se você tem, né? Se você não tem, penteia a barba, né? Passa aquela pomada aí na barba, né, Rodrigo? Né? Aí, ó, Alfredinho já está lá, ó, né? Se veste bem, porque eu vou me encontrar com o Senhor, eu estou indo para a presença dEle, eu vou chegar na casa do Pai, é o Rei dos Reis que está aqui. Não se apresente de qualquer maneira. E aí a gente não está falando apenas de uma vestimenta, a gente está falando de um coração. Prepare o seu coração, prepare a sua vida para estar na presença do Senhor. Venha assim, do jeito que você está, porque o que o diabo, ele é mestre em fazer, é dizer que você não é digno de estar na presença do Senhor, e de fato, não somos, mas o sangue de Cristo, derramado na cruz, ele nos purifica de todo o pecado, e Ele nos faz digno de chegarmos à presença do Senhor. Se você está aqui, viva isso com intensidade. Ame ao Senhor. Não chegue à presença dEle de qualquer maneira. Nós estávamos aí recentemente, na sede, na conferência Atitude. Eu vou contar essa experiência para vocês aqui. Não me interpretem mal, mas com muito amor. Eu tenho dificuldade se eu estiver assistindo o culto e alguém estiver conversando do meu lado. Se alguém estiver ali conversando, eu perco completamente
o foco e não consigo prestar atenção na mensagem. A gente estava lá, tinha um casal sentado atrás da gente. Esse casal conversava, mas conversava sobre coisas aleatórias e alto, durante a pregação, durante a palavra. Irmãos, a palavra, quando ela é pregada aqui, nós precisamos entender que não é o pastor falando, é o Senhor falando através do pastor. Se você sobe aqui para pregar, você pode não ser um pastor, mas se você foi chamado, você vai se preparar. Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar a presença de Deus, você vai falar, Senhor, qual é o recado que o Senhor quer dar para a igreja? Porque nós aqui somos apenas mensageiros do Senhor. A palavra é dele. A revelação é dele. E quando nós nos apresentamos aqui, não é o pastor falando, é Deus falando através do pastor. E quando eu estou ouvindo alguém pregar, eu fico ali atento para aquilo que Deus quer falar comigo. Aquilo que Deus está falando. E se tem alguém que está criando uma linha cruzada ali, eu falo assim, espera aí. Você é mais importante do que Deus? Porque Deus está falando, se você quer falar, então espera aí. E naquele momento, aquela pessoa falando, eu perdi uma pregação inteira, porque eu não conseguia prestar atenção. A gente olhava para trás e a pessoa falando, continuava, e daqui a pouco, a gente saiu, foi para o banco um pouquinho do lado, e aí eu olhava, aí uma hora ele falava assim, eu acho que está atrapalhando a gente. Mas continuaram falando, e falando alto. Não era aquela conversinha ali, poxa, o pastor falou um negócio interessante, rapaz, isso aí aconteceu comigo. Não estou dizendo para você aqui ficar aquele silêncio sepulcral, não é isso. Né? Às vezes você está aqui do lado do seu esposo, da sua esposa, aí você dá aquela cutucada, está vendo aí? Deus está falando, miserável. Né? Faz parte. Né? Dá aquela cutucada para o irmão acordar. Agora, conversa aleatória na hora que Deus está falando. Aí eu falei para a Rafa assim, Rafa, se eles continuarem falando, agora na próxima ministração, eu vou ter que falar. Ela, você não vai fazer isso não? Eu falei, vou. E aí, assim, com muito amor, começou a pregação, eles estavam lá, e aí eu virei para trás e falei assim, querido, deixa eu te pedir um favor, eu vou te pedir desculpa, mas eu não consigo prestar atenção, me perdoa, eu estou tentando ouvir o que Deus tem para falar comigo, Deus tem um recado para mim hoje, nessa noite aqui, e você está fazendo uma linha cruzada aqui. Aí ele, poxa, desculpa e tal, não sei o quê. No final fui lá, dei um abraço nele, falei, querido, olha só, eu te amo muito, você me perdoa, tá? Me perdoa mesmo, mas é que nessas horas o TDAH fala mais alto. E eu não consigo prestar atenção não, eu começo a dispersar. Irmãos, reverência na presença do Senhor. Deus está falando, Deus está ali, querendo falar com você. Quando você chega, imagina, vou fazer meu devocional, e aí liga a televisão, está lá, passando um monte de notícia. Como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai falar com você? Não tem como, não trate a presença do Senhor de qualquer maneira. Valorize a presença do Senhor. Prestigie o Espírito Santo naquele momento que Ele está ali contigo. E eu não estou falando aqui da igreja, do templo, porque Deus não habita aqui nessas quatro paredes. Deus habita em mim e em você. Ele nos escolheu para sermos a arca do Senhor. É em você que Ele habita. É dentro do seu coração. É aí, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está dizendo, agora eu sou a arca do Senhor. Pode morar aqui, Deus. Pode morar aqui. Faz a diferença. Então não trate de qualquer maneira a presença do Senhor. Busque santidade, busque obedecer ao Senhor, mas faça isso com todas as suas forças. Lute por uma vida santa. Se encha daquilo que de fato vai atrair o Espírito Santo para a sua vida, vai atrair a presença do Senhor. Abandone o pecado. Encha a sua vida daquilo que é presença do Espírito Santo. Coloque louvores, ouça pregações de pessoas que você confia. Busque palavra de Deus para a sua vida. Busque consagração, irmão. Busque arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Mas tenha temor à presença de Deus. Tenha temor à presença de Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui, o segundo princípio que eu e você podemos aprender através dessa palavra,
Quem valoriza a presença de Deus, vive a bênção. Quem valoriza a presença de Deus, está aí, vive a bênção. Olha o que o texto diz lá no versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. A arca do Senhor estava ali sendo transportada. Uzá morreu. Quando Uzá morre, ele gera um temor no coração de Davi e um medo também. Mas ele entendeu, não dá para chegar à presença do Senhor de qualquer maneira. E de repente aquilo que poderia ser um fardo, aquilo que poderia ser um motivo de preocupação para Obed-edom, imagina só, gente, você está lá acompanhando aquele momento, a arca está em cima da carroça, e de repente a carroça dá aquela balançada, a arca vai cair, Uzá coloca a mão, e ele morre fulminado ali. Aí Davi chega e fala assim, ô Léo, olha só, vou mandar a arca lá para tua casa. Não, na minha casa não. Você está doido, matou Uzá, vai me matar também. Que presença é essa que eu vou levar para dentro da minha casa? Causou temor. Tanto é que Davi não quis levar a arca. Davi não quis levar. Eu, se fosse Obed-edom, eu ia falar assim, no mínimo assim, o rei está querendo alguma coisa contra mim. Por que ele está mandando a arca para minha casa? Rapaz, se a arca estava lá, matou Uzá, por que eu agora vou ter que levar essa arca para dentro da minha casa? Mas o fato é que aquela família recebeu uma bênção, recebeu a presença do Senhor, recebeu a presença de Deus naquele lugar, e a forma como eles recebem a arca é que faz a diferença. A mesma arca que ficou 20 anos na casa de Abinadab, em apenas 3 meses, fez a diferença na casa de Obed-edom. Apenas 3 meses a notícia correu. Em apenas 3 meses o ambiente foi mudado. 3 meses foram suficientes para mudar a realidade, irmãos. Quanto tempo você carrega a presença do Senhor? Quanto tempo a presença do Senhor está na tua vida? Quanto tempo você aceitou Jesus? E a pergunta que eu te faço aqui nessa manhã, qual é a grande diferença que o Espírito Santo já fez na sua vida? Ah, pastor, eu aceitei Jesus e agora eu sou salvo. É muito pouco, irmão. É muito pouco. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Deus quer fazer a diferença completa na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde você for. É a presença de Deus que está ali. E aonde está a presença do Senhor, ali há a bênção. Nós precisamos viver isso, colher os frutos dessa bênção, que é a presença do Senhor na nossa vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 4, a arca foi tomada pelos filisteus, lá na batalha contra o povo de Israel. E aí, se você for olhar o capítulo 5 e o capítulo 6, o texto vai dizer que quando a arca estava ali, eles devolveram. Mas sabe por que eles devolveram? Porque a arca começou, a presença do Senhor naquele lugar, começou a ser depreciada, tratada de qualquer maneira. E aí Deus enviou praga sobre aquele povo. A arca era a mesma, porém a forma que foi recebida por Obed-edom fez toda a diferença. Será que o Espírito Santo tem entrado nos lugares que você tem frequentado? Será que o Espírito Santo, ele tem participado das rodas de conversa que você tem conversado? Será que o Espírito Santo, ele tem sentado à mesa dos lugares onde você tem frequentado? Será que o Espírito Santo, ele faz parte do seu relacionamento conjugal? Será que o Espírito Santo, ele tem presença marcante no seu relacionamento com seu filho, com a sua mãe, com seu pai? Irmãos, aonde o Espírito Santo chega, ele precisa fazer a diferença, como fez na casa de Obed e Edom. A arca foi honrada naquele lugar, e porque a arca foi honrada naquele lugar, houve um resultado. O resultado, a bênção chegou, a prosperidade chegou, a manifestação de Deus naquele lugar chegou. Eu e você precisamos honrar essa presença do Senhor, honrar esse Deus que escolheu você para ser habitação, para ser morada dele. Na casa de Obed-edom foi diferente. E na minha vida, na sua vida, será que tem sido diferente?
Irmãos, Deus não mudou, nosso Deus é o mesmo, a presença dEle continua transformando lugares, continua transformando pessoas, continua transformando famílias, a presença de Deus continua chegando num lugar e o ambiente passa a ser um ambiente completamente diferente, porque a presença dEle está ali. Tem uma história de um missionário, esse missionário, ele sai da sua cidade com um chamado, pregar o evangelho numa determinada vila, e ele vai em direção àquele lugar. Chegando naquele lugar, ele conhece uma família que vivia completamente desestruturada, briga, discussão, bebedeira, palavrão, fofoca, tudo que você possa imaginar. A casa era terrível. Aquele homem, ele chega naquela cidade e ele apresenta o plano de salvação para aquelas pessoas que estavam ali, em especial nessa casa. Ele tinha um carinho grande por aquela família. Ele então deixa um exemplar do Novo Testamento para aquela família. Aquela família recebe aquele exemplar do Novo Testamento. O missionário vai embora. Meses depois, ele retorna naquela vila. E quando ele chega naquela casa, ele já não reconhece mais aquele lugar. Aquela casa que era suja, que era feia, toda pintadinha, toda arrumada, uma casa simples, mas tudo no seu devido lugar. O sofá todo ajeitadinho, as paredes todas pintadas, a cozinha arrumada. Aquela gritaria já não existia mais. Aquela brigaiada deu lugar à paz. O palavrão não existia mais, não falavam mais palavrão. Aquela família foi completamente transformada. Então aquele missionário, ele chega, ele olha para aquele lugar, ele nota a diferença, e ele pergunta, o que aconteceu aqui? E a resposta foi direta, clara e objetiva. Deixamos Jesus entrar, e ele começou a transformar tudo, de dentro para fora. A palavra do Senhor chegou naquele lugar. A palavra de Deus chegou, alcançou o coração daquela família. E ao alcançar o coração daquela família, transformou aquela realidade ali. Irmãos, é isso que eu e você precisamos fazer. Aonde você chegar, aonde você levar o evangelho, aonde a palavra for pregada, aonde você chegar com casa de fé, as pessoas irão olhar e vão falar assim, eu quero viver isso aqui, porque a bênção do Senhor chegou aqui. Quem valoriza a presença de Deus, vive a bênção. Valorize essa presença. Eu tenho um testemunho aqui. Essa semana, o irmão Carlos, que era aqui da igreja, não sei quem lembra dele aí, né? O Beto, aquele que é Grace ou não é? Ele falava aqui, é Grace ou não é? Né? Muita coisa. Esse irmão, ele congregava aqui com a gente. E um dia, ele chamou o irmão Elísio, um senhor que frequentava aqui a nossa igreja. O irmão Elísio, várias e várias vezes, entrou por essas portas aqui bêbado, completamente alcoolizado. O senhor Elísio é um senhor que dava pena. Você deve lembrar dele, ele sempre sentava aqui pelo meio. Ele chegava aqui barbudo, um cheiro de cachaça, sem os dentes. O senhor Elísio, às vezes, queria abrir a bolsa no meio do culto para tomar a garrafa de cachaça dele. Quantas vezes os irmãos da recepção tiveram que interferir ali e falar, seu Elísio, não pode, se você quiser beber, a gente leva isso lá para fora, depois do culto o senhor bebe, seu Elísio. Aqui não. Ensinando um princípio para ele, honre a presença do Senhor, seu Elísio. Seu Elísio um dia aceitou o convite do Beto, de ir para o centro de reabilitação. E ontem, aquela postagem encheu meu coração de alegria. O Beto postou uma foto do seu Elísio. Irmãos, é outra pessoa. Seu Elísio, barba feita. Seu Elísio, cabelinho penteado, cheiroso, roupa bonitinha. Colocou os dentes. Seu Elísio casou. Seu Elísio agora, pela primeira vez na vida, em 40 e poucos anos, arrumou um emprego de carteira assinada. Porque ele recebeu a presença do Senhor.
E quando a gente recebe, a gente valoriza a presença do Senhor, a gente recebe também a bênção que Ele nos dá. A vida dele foi transformada. É sobre isso. É isso que nós fomos chamados para viver. A fazer essa diferença. O Evangelho precisa fazer a diferença na vida dessas pessoas, na nossa vida também. Onde o Espírito Santo, ele é bem-vindo, a paz reina, a transformação acontece. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, anota isso que eu vou te dizer aí, anota essa frase: a presença que exige temor é a mesma que libera o favor sobre a tua vida. A presença que exige temor é a mesma que libera o favor de Deus sobre a tua vida. É essa presença que está aqui, é essa presença que está na sua casa, é essa presença que é levada através do Casa de Fé, é essa presença que você precisa levar lá no seu trabalho, na sua casa, por onde você passar. É a presença que libera o favor de Deus quando Ele é honrado, quando Ele é reconhecido. Terceiro e último ponto que eu queria trazer para você: a presença de Deus, ela é contagiante. A presença de Deus, ela precisa ser contagiante. Olha o que diz lá no versículo 12: disseram ao rei Davi, disseram a ele, a notícia correu, chegou até os ouvidos do rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Irmão, a notícia correu. A presença de Deus, ela é tão contagiante que ela mudou o ambiente lá na casa de Obed-Edom em 3 meses. E aí Davi fala assim: não, peraí, a notícia está todo mundo falando, a notícia da cidade só se falava nisso. Obed-Edom agora são prósperos. Obed-Edom, agora a casa de Obed-Edom, tudo mudou. A casa de Obed-Edom foi completamente transformada, porque a arca chegou lá, porque a presença de Deus está naquele lugar. E aí Davi falou assim: ah não, peraí, se essa presença está lá, eu quero também. Foi contagiado. O medo que Davi tinha de levar a arca deu lugar à vontade de ter a presença de Deus de volta. Talvez te apresentaram um evangelho punitivo, de um Deus que pune, de um Deus que fere. E eu quero dizer para você que hoje você precisa largar fora esse medo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele deseja muito mais do que te livrar do inferno. Ele deseja realmente se relacionar com você. Ele deseja ter intimidade contigo. E essa presença, quando chega no nosso coração, ela contagia não só a gente, mas as pessoas que estão ao nosso redor. A notícia vai correr: olha quem era o seu Elísio, olha quem ele é hoje. Seu Elísio mudou, então eu também posso ser transformado. É sobre essa verdade. É sobre essa realidade. A presença de Deus na casa de Obed-Edom trouxe bênção. A presença de Deus sobre a sua vida precisa trazer bênção. Você não pode carregar um peso por ter a presença do Senhor na tua vida. Não, meu irmão. É bênção, é alegria, é paz, é ambiente transformado. É claro, como eu falei aqui, requer de nós um posicionamento, honra. Precisamos honrar essa presença na nossa vida. Agora, a bênção chega, a alegria chega, a paz chega. O ambiente, ele precisa ser transformado. E a arca então chega na cidade. A presença de Deus, ela não transformou apenas aquele lugar. Ela se tornou visível, notória e desejável por Davi. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver exatamente isso. Olha, o que Deus fez naquela família, eu quero viver isso aí. Eu quero essa paz que excede todo entendimento. Eu quero essa paz mesmo em meio à tribulação. Eu quero isso. Que Deus é esse? Me apresentem esse Deus. As pessoas precisam bater lá na tua porta, te ligar, mandar uma mensagem para você no WhatsApp: fulano, olha só, eu quero isso que você está vivendo aí. Eu não aguento mais. A presença de Deus contagiou. A presença de Deus me contagiou. Ano passado nós vivemos esse tema, crente contagiante. É isso. Deus nos chamou para vivermos nessa presença dEle,
presença que transforma. Precisamos testemunhar e evidenciar essas mudanças na nossa vida também. Eu e você precisamos inspirar pessoas a buscarem Jesus, a terem essa vida de paz, de alegria. A alegria de ter a presença de Deus, ela precisa ser maior do que o medo. Davi estava com medo, mas quando a alegria de ter a presença do Senhor na casa de Obed-Edom a notícia chegou para ele, ele venceu o medo. Ele venceu o medo. Eu queria finalizar contando para vocês uma história que eu já usei várias vezes em algumas pregações, e essa mensagem mexeu muito comigo. Os irmãos morávios, talvez você já conheça essa história. Eles ouviram falar de uma ilha onde milhares de pessoas morriam como escravos naquela ilha, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Essa ilha ela era dominada por homens que não permitiam que nenhum missionário chegasse naquele lugar. Pessoas que estavam ali, vivendo como escravos, e nunca teriam a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E eles entenderam um chamado de pregar o Evangelho naquele lugar, um chamado de levar o amor de Cristo para aquele povo. Mas como chegar nessa ilha? Eles então tiveram um plano brilhante. Vamos nos oferecer como escravos e vamos para a ilha. E eles se oferecem como escravos, entregam a sua própria vida, entram num barco em direção àquela ilha. E quando os irmãos morávios estavam ali, se despedindo dos seus amigos, se despedindo dos seus familiares, eu imagino aquele momento ali de contrição. Eles estavam indo para um lugar que não sabiam se eles iriam voltar. Um lugar que estavam sendo entregues como escravos. E os irmãos morávios então, por amor a Cristo, resolvem largar tudo aquilo para avançar em direção a um povo que precisava ouvir do amor de Cristo. E a frase que eles dizem naquele momento ali, essa frase queimou no meu coração. Essa frase mexeu muito comigo, irmãos. Eles dizem assim, que o cordeiro imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Missões, elas não têm a ver com conforto. Missões têm a ver com obediência. Missões têm a ver com entender que aquele chamado, aquele amor que me alcançou, agora precisa alcançar o outro, ainda que custe a minha vida, ainda que custe sair da minha zona de conforto, ainda que me custe algo, eu preciso sair, eu preciso pregar o Evangelho. E aí quando nós te desafiamos aqui a viver uma casa de fé, é sobre isso que nós estamos falando. Seja um crente contagiante. Talvez você não vai sair da sua cidade para ir para uma ilha, se vender como escravo, mas você vai se doar para o teu vizinho, você vai se doar para um parente, você vai se doar para um amigo, para levar o amor de Cristo para aquela vida. Nós precisamos viver isso, essa realidade precisa acontecer. Deus nos chamou para isso. O Evangelho, quando nos alcança, ele precisa contagiar outras pessoas. E os irmãos morávios foram para aquele lugar, pregaram o Evangelho, e nunca mais se teve notícia deles. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a história deles está contada na eternidade. Abriram mão do seu povo, abriram mão da sua família, abriram mão de muitas coisas, porque foram contagiados pelo amor de Cristo. E quando nós somos contagiados pelo amor de Cristo, não tem como a gente viver indiferente a esse amor.
A presença de Deus, ela precisa queimar nosso coração. Mas ela precisa queimar nosso coração ao ponto de nós agirmos de uma maneira diferente. Ao ponto de nós contagiarmos outra pessoa. A sua vida, ela precisa se tornar um sinal do céu aqui na terra. Você precisa ser um sinal de Deus aqui na terra, na vida das pessoas. Para isso que nós fomos chamados. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque o amor que nos salvou, Ele também veio para salvar o próximo. Não trate a presença do Senhor de qualquer maneira, irmão. Valorize a presença de Deus e viva a bênção dEle. A presença de Deus, ela precisa ser contagiante na minha vida e na sua vida. Feche seus olhos agora. Eu quero orar com você. Jesus, Ele quer entrar na sua casa. Jesus, Ele quer entrar na sua vida. A arca simbolizava ali a presença do Senhor. A arca simbolizava a presença de Deus naquele lugar. E hoje o Senhor, Ele quer fazer morada na sua vida, no seu coração. Ele te escolheu para habitar aí dentro. Mesmo eu e você sendo pecadores. Mesmo eu e você, muitas vezes, desprezando a voz e a presença do Senhor.